Bom, ainda sobre as manifestações que a gente falou no início do jornal em Brasília, a gente conversa agora com José Carlos Wally, que é advogado trabalhista. Empresas, a gente tem várias questões. Muito bem-vindo, doutor José. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Cláudia. Obrigado. Doutor, empresas podem demitir funcionários quando eles participam de atos políticos? Cláudia, a resposta depende. Participar de ato político por si só não justifica demissão. A empresa, ordinariamente, tem competência e se ocupa da atividade profissional do empregado. A vida privada do empregado, ordinariamente, não diz respeito à empresa e, portanto, como inclusive nós vimos no período de eleições, o Ministério Público do Trabalho tomou procedimentos, adotou medidas legais contra empresas que procuravam interferir na liberdade de expressão e na liberdade de voto. Agora, há uma linha que não se pode cruzar, que é a liberdade política de atos de vandalismo, de atos que atentem contra a liberdade democrática do país, como, por exemplo, as pessoas invocando ou clamando por golpe militar. Isso já não é opinião política. Já isso tem outro tratamento legal, são atos ilícitos, e aí sim, sendo atos de muita gravidade e que interferem numa relação profissional, porque o empregado se insere num microcosmos de um ambiente profissional na relação com os colegas, na relação com a empresa, esses atos de muita gravidade podem sim justificar uma despedida, inclusive por justa causa. Claro que tem que ser apurada a participação, não é, por exemplo, simplesmente ter participado do ato, mas comprovadamente participado de atos violentos, de atos de depredação, dano ao patrimônio público e, por exemplo, carregar cartazes ou manifestar-se em redes sociais contra a liberdade democrática do país, clamando, por exemplo, por golpe militar. Isso mesmo se o funcionário estiver de folga no dia da manifestação, ele pode ser punido se o ato for dessa forma. Independente, porque, como eu disse, esse é um ato praticado na esfera da vida privada, portanto, fora do horário de trabalho, fora do dia de trabalho, mas cuja gravidade confere à empresa essa capacidade, esse poder excepcional de considerar que essa gravidade é tamanha que torna insustentável a manutenção do emprego. E o que prevê a lei trabalhista quando o funcionário se expõe nas redes sociais, por exemplo? Pois é, nós já tivemos, esse talvez seja o primeiro episódio em que manifestações que tenham um viés ou um aspecto político, mas que extrapolam claramente a liberdade de manifestação de opinião, a liberdade política. Mas nós já vimos no passado outros episódios de empresas que, diante de condutas em rede social, e aqui eu vou usar exemplos hipotéticos, só para efeito ilustrativo, alguém que faça uma apologia ao racismo, alguém que faça uma apologia de violência contra a mulher, alguém que faça uma apologia ao nazismo, são condutas incompatíveis com a manutenção do contrato de trabalho. Como é que essa pessoa vai ter a confiança do empregador e como é que ela vai ter a confiança dos colegas de trabalho? É diferente de uma manifestação de uma opinião política, é diferente da prática de um ato privado, por mais condenável que seja, numa reunião familiar ou numa reunião íntima. A publicação em mídias sociais é o que, eu não me lembro qual foi o jornalista que uma vez chamou de evasão de privacidade. A pessoa, ao invés de ter sua privacidade invadida, faz questão de demonstrar para todo mundo as suas opiniões. Essa publicidade voluntária de ato que seja criminoso, de ato que seja principalmente odioso, torna a manutenção do contrato de trabalho também impossível. Então, ainda que não tenha participado, mas alguém que em redes sociais clama por golpe militar, elogia atos de vandalismo, elogia a depredação do Supremo Tribunal Federal, comete atos graves e mesmo fora, então, dessa esfera do contrato, pode sofrer essa medida disciplinar, que é a rescisão por justa causa. Nesses casos, qual seria a punição? Ou por se manifestar nas redes sociais ou por estar presente aí num ato violento? Bom, na verdade a justa causa é a medida disciplinar, é a medida administrativa disciplinar que o empregador tem mais grave. O rompimento do contrato de trabalho por absoluta impossibilidade da sua manutenção. É possível que a empresa opte por uma rescisão sem justa causa, naturalmente, simplesmente
por entender que não há mais confiança ou não há mais meios de manter o contrato. Em medidas menos graves, poderia ter uma suspensão do contrato, uma suspensão administrativa, uma advertência. Mas, em geral, aqui eu diria que essas manifestações em redes sociais, ou a exposição da sua própria opinião, se não for tão grave, se não for algo tão odioso, se não for algo tão infamante, talvez esteja fora da competência do empregador de fiscalizar e de punir. O empregador só tem competência por atos privados, da vida privada do empregado, na medida em que a sua gravidade é impossível ser ignorada e projeta alguns efeitos necessários nas relações com os colegas de trabalho, na relação com o próprio emprego. Então, eu diria que é meio que um raciocínio binário. Ou é grave o suficiente para uma rescisão, ou se não for grave o suficiente para uma rescisão, talvez esteja fora desse poder disciplinar do empregador e não vai caber nenhuma outra medida, nenhuma outra punição. Como, por exemplo, alguém que faça uma apologia pela internet de algo que seja criticável, talvez, como, por exemplo, eu acho que parar em fila dupla deveria ser permitido. É uma infração de trânsito, não é grave o suficiente para alguém considerar que isso interrompa o contrato de trabalho ou rompa o contrato de trabalho. É criticável, não tenho dúvida nenhuma, mas aí está fora da esfera do empregador. Só entra na esfera do empregador se for uma conduta socialmente muito grave, algo que a sociedade, as leis vão determinar como uma conduta punível e, mais do que punível, de certa forma chocante, de certa forma conflitante com o convívio social. Doutor José, a gente já continua com a entrevista. Sobre esse assunto, a gente tem uma informação agora que vem do Rio de Janeiro. A Corregedoria da Polícia Civil decidiu punir um agente que usou uma viatura numa manifestação política. O repórter Matheus Coelzer traz essas informações ao vivo para a gente agora. Matheus. Pois é, Claudia, esse caso aconteceu no dia 2 de novembro, na Avenida Presidente Vargas, no centro aqui da capital, onde estavam acontecendo aquelas manifestações do Comando Militar do Leste, dando apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa corregedoria, essa investigação feita pela Polícia Civil, acabou então afastando o agente Rafael Sá, da 24ª DP, em Piedade, na zona norte do Rio de Janeiro. O que aconteceu na época é que ele pegou a viatura da Polícia Civil e foi até o local. Na viatura ele colocou a bandeira do Brasil, que naquele momento fazia alusão, ao presidente, na época, Jair Bolsonaro. O vídeo acabou viralizando na internet, era um dia de chuva, ele passa com a viatura por toda a Avenida Presidente Vargas. E aí, então, a Corregedoria entendeu da necessidade de puni-lo. Ele ficou afastado, está afastado por 15 dias sem receber salário. Na defesa, ele alegou que teria ido até o local para apurar informações de uma investigação ligada ao tráfico de drogas, mas a Corregedoria da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro não entendeu como procedente essa informação e ele foi afastado, então, por 15 dias. Matheus, pelas suas informações, a gente volta a conversar com o doutor José. Nesse caso aí que o Matheus trouxe para a gente, em que um agente usa uma viatura em uma manifestação, qual deve ser a punição? Bom, sempre sujeita ao estatuto do referido órgão ao qual ele fizer parte, que isso tem que ser analisado sob o estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro. De maneira geral, o uso de uma viatura pública ou o engajamento durante o seu horário de trabalho fere um princípio de impessoalidade, de não confundir o exercício da função pública com uma liberdade de expressão. Então, se ele quisesse participar de qualquer tipo de manifestação política não violenta, pacífica, poderia fazê-lo, mas não usando viatura pública, não usando ou não participando durante o seu horário de trabalho. Se ele, inclusive, estivesse em diligência para apurar alguma infração, para fazer alguma investigação, a participação dele num ato político é um desvio da sua função. Ele usa um tempo que deveria estar à disposição do serviço público para exercer uma atividade privada. E ainda que a atividade privada seja perfeitamente lícita, perfeitamente jurídica, um pouco inofensivo, carregar uma bandeira do Brasil, é um desvio. Mas aí é uma infração administrativa de acordo com o Estatuto Profissional. No caso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que já então instaurou procedimento para investigar e eventualmente aplicar. É uma medida
provavelmente menos grave do que, por exemplo, a hipótese que nós vimos de empregados que participaram de atos de vandalismo, dano ao patrimônio público, ou até mesmo clamando por um golpe militar. Justamente sobre esses atos aí de advogados da OAB, eu gostaria que o senhor explicasse melhor. Eles podem participar de manifestações, os advogados com registro na ordem? Sim, advogados, como qualquer cidadão, podem participar de manifestações políticas, pacíficas e democráticas. Agora, o estatuto que regula a advocacia prevê duas coisas. A primeira delas é que a advocacia é uma função pública. O advogado, a advogada, são instrumentos para o funcionamento da democracia, para resolução de conflitos sociais, não para provocação de conflitos sociais. Então, o advogado que, de alguma maneira, ultrapassa essa barreira, que é a da livre manifestação política para atos de dano ao patrimônio público, atos atentatórios contra o judiciário, atos que, de alguma maneira, prejudicam a sua reputação profissional, estarão sujeitos a possíveis procedimentos administrativos perante a OAB e, como tal, podem, inclusive, estar sujeitos à cassação do seu registro, podem estar sujeitos à expulsão. Tudo, claro, mediante um processo de apuração, um processo de ampla defesa, inclusive com possibilidade de recursos, mas há sim um risco ou uma possibilidade do advogado sofrer punições administrativas se a sua conduta for moralmente inidônea, e aqui eu estou usando a expressão do próprio Estatuto da Advocacia, inidônea para o exercício da advocacia, ou se o advogado praticar crime infamante. Então, há uma possibilidade, eu não vou comentar muito sobre isso, porque eu acho que não tenho informações suficientes, é muito precoce. Mas já vi na mídia indicações de que talvez haja um enquadramento de algumas das pessoas que atentaram contra a integridade do Supremo no enquadramento da lei antiterrorismo. É um crime grave, evidentemente. Se acaso algum advogado for, então, acusado de atos antidemocráticos como clamar por um golpe militar, dano contra patrimônio público ou crime de terrorismo, em princípio, depois de todo um processo de investigação, com ampla defesa, etc., pode, inclusive, perder o registro profissional sem pedido de exercer a advocacia. Muito bem, sobre como os funcionários públicos ou privados devem se comportar no trabalho ou fora dele, a gente conversou com o advogado trabalhista José Carlos Oalho. Obrigada pela entrevista, um bom dia, uma ótima semana para o senhor. Igualmente a todos vocês. Obrigada.